Vou mostrar um algoritmo para poder gerar os elementos de uma PA e de uma PG a partir de valores iniciais fornecidos pelo usuário. Vou mostrar a sequência que é a solução para a solução que eu aqui determinei para elaborar esse algoritmo. Inicialmente, eu vou trazer as noções teóricas do que é uma PA, do que é uma PG. Né? É importantíssimo saber, porque senão não consegue fazer a elaboração do algoritmo nesse sentido. Depois eu mostro a solução representada a partir de um fluxograma, para ficar com uma representação gráfica e possivelmente mais fácil de entender aqui o que eu estou trazendo, para depois, numa terceira etapa, é que eu alcançar a codificação dessa solução, daí utilizando uma linguagem de programação efetivamente. Uma revisão rápida sobre a progressão aritmética, ou simplesmente PA. Na PA temos três elementos para a composição da progressão, sendo eles o primeiro termo, chamado de A1, a razão da progressão, chamada de R, e a quantidade de termos definida por N. A partir do primeiro termo, cada novo elemento da progressão é calculado pelo valor anterior somado da razão. Ou seja, a PA começa com o valor de A1, o valor de A2 é o resultado da soma de A1 com a razão, o valor de A3 é a soma de A2 com a razão, e assim sucessivamente, até obter o número de termos da PA definido por N. Para exemplificar, considere como primeiro termo o valor 1, como razão o valor 3 e como número de termos o valor 5. A PA será a sequência 1, 4, 7, 10 e 13, sendo 1 o valor do primeiro termo, 4, que é a soma de 1 e 3, 7, que é a soma de 4 e 3, 10, que é a soma de 7 e 10, e por fim, o quinto termo, 13, que é a soma de 10 e 3. Uma revisão rápida sobre a progressão geométrica, ou simplesmente PG. A PG é bastante parecida com a progressão aritmética. Na PG, temos três elementos para a composição da progressão, sendo eles o primeiro termo, chamado de A1, a razão da progressão, chamada de R, e a quantidade de termos, definida como N. A partir do primeiro termo, cada novo termo da progressão é calculado pelo valor anterior multiplicado pela razão. Ou seja, a PG começa com o valor de A1, o valor de A2 é o resultado da multiplicação de A1 com a razão, o valor de A3 é a multiplicação de A2 com a razão, e assim sucessivamente, até obter o número de termos da PG definido por N. Para exemplificar, considere como primeiro termo o valor 1, como razão o valor 3 e o número de termos o valor 5. A PG será a sequência 1, 3, 9, 27 e 81, sendo 1 o valor do primeiro termo, 3, que é a multiplicação de 1 e 3, 9, multiplicação de 3 e 3, 27, multiplicação de 9 e 3, e por fim, o quinto termo, 81, que é a multiplicação de 27 e 3. Então, mostrando a solução do cálculo da PA a partir de um fluxograma, inicialmente o programa começa com a declaração de variáveis que vão ser necessárias para o problema. No caso, uma variável para poder ler o valor inicial da sequência da PA, a quantidade de termos que a sequência vai ter e a progressão que vai ser aplicada de um termo para o outro. Também foi criada uma variável aqui i, que é algo que vai ser utilizado para controlar quantos termos eu já obtive, né, que eu já acabei gerando, e essa aqui é a quantidade total de termos que eu preciso. Então, essas três variáveis, para poder definir a progressão, elas são lidas aqui na sequência. Tá? Inicialmente o valor inicial, depois a progressão que vai ser aplicada e depois os termos. Vejo que a ordem aqui não precisa ser a mesma da declaração, tá? Mas essa ordem aqui é importante porque a primeira variável lida é o valor inicial, a segunda é a progressão e a terceira que é a quantidade de termos. Eu faço a atribuição dessa variável i que foi criada com o número 1, por isso que não precisou ser lido esse valor, porque ele é atribuído uma constante, não precisa vir da parte do usuário, né? E aqui ele vai fazer uma estrutura de repetição, onde isso daqui, esse caminho aqui vai ficar sendo repetido enquanto a quantidade de termos que foi gerada for menor do que a quantidade de termos que deve ser fornecida. Né? Lembrando que isso daqui é definido aqui por um valor passado pelo usuário. Então, se precisar de 5 termos, eu espero que essa estrutura aqui fique sendo repetida 5 vezes. Cada vez que essa condição aqui for verdadeira, quer dizer que o valor de i é menor do que a quantidade de termos, eu vou entrar aqui, né, esse teste aqui vai ser verdadeiro. Com isso, eu vou mostrar o valor que tem nessa variável ini. Em seguida, eu vou atualizar esse valor, fazendo com que seja o valor dele mais o valor da progressão que foi pedido.
E eu também vou aumentar em seguida o valor dessa variável i, porque eu já mostrei um valor, um termo, então eu pegaria o próximo, né? Incrementaria essa variável para poder gerar um próximo termo até, né, eu estou utilizando essa variável i para contabilizar quantas vezes eu já passei por esse teste. Em algum momento, essa variável i vai ter o mesmo valor da variável com o número de termos, então eu vou ter esse teste aqui sendo falso e com isso saindo aqui desse meu fluxograma, tá? Encerrando o meu fluxograma. Eu vou fazer uma execução passo a passo desse fluxograma. Então aqui vou executar um passo a passo, item a item aqui do fluxograma. O primeiro item aqui assim, ele pede pela criação dessas 4 variáveis. Então eu vou avançar aqui. Com isso ele definiu 4 variáveis para serem armazenadas, mas vejam que os conteúdos, né, os valores dessas variáveis são indefinidos, porque eu ainda não atribuí nenhum valor para eles. E eu estou aqui na minha linha de execução esperando para que seja fornecido o primeiro valor. Aí eu vou fornecer aqui como primeiro valor, né, vou adiantar aqui o passo, vou fornecer aqui como valor o valor 1. Vai começar a minha PA com o primeiro termo igual a 1. Ele está esperando, aqui já dá para ver que esse valor foi atribuído à variável ini, né, que foi a primeira que foi lida. Agora estou esperando pela leitura do valor da variável prog. Vou colocar aqui como a progressão o valor 5, como valor 5 aí como valor da progressão. E para a quantidade de termos, vai ser estabelecido aqui que eu quero 3 termos. Tá? Então começa com 1, vou ter 3 valores, tá? Com a progressão 5. Nesse passo aqui, né, vai ser fornecido o conteúdo, aqui, assim, o valor constante 1 para essa variável i. É só o que vai acontecer, não vai ser pedido nada para o usuário. E aqui eu começo a fazer um conjunto de testes a cada execução aqui desse bloco. Inicialmente eu verifico se o valor de i, que é 1, é menor do que a quantidade de termos, que é 3. Né? Então 1 é menor do que 3. Esse teste dá verdade. Então ele vem por este caminho aqui e vai fazer com que seja mostrado o valor aqui da variável ini, que é o valor 1. Então é isso que vai acontecer na próxima execução, onde ele vai escrever o valor de ini, que está aqui, que é o valor 1. Em seguida, esse valor ini vai receber o valor que já tem nessa variável, mais o que tem na variável prog. Então é o valor 1, valor de ini, mais de prog, que é 5, a soma desses dois dá 6, por isso o ini vai ser atualizado com o valor 6, que é o que aconteceu aqui. Tá? Por mais que essa variável se chame inicial, né, veja que agora ela já tem o valor do segundo termo da PA. Tá? Então eu até poderia ter escolhido o nome mais apropriado, tá? Mas eu deixei aqui realmente como valor, como nome da variável, como ini. Em seguida também a minha variável i ela vai ser atualizada com o valor de i mais 1. O valor de i é 1, 1 mais 1 é 2, por isso a variável i vai ser atualizada com o valor 2. O caminho aqui leva novamente para esse elemento aqui de teste, onde eu testo se o valor de 2 é menor do que o valor 3. O valor da variável i é menor do que o de termos. 2 é menor do que 3, sim. Então o teste dá verdade de novo, então ele vem aqui novamente por esse caminho, onde nesse passo ele escreve o valor da variável ini, que é 6. Vejo que ele já foi atualizado, ele não é mais aquele valor que tinha sido fornecido no começo do programa, que é aquele valor 1, e sim esse valor que está agora na variável, que é o valor 6. Então ele mostra o valor 6, em seguida ele faz com que a variável ini receba o valor de ini mais prog, ini é 6, prog é 5, a soma dos dois dá 11, então ini vai receber o valor 11, que foi essa atualização que está sendo mostrada, e o i recebe i mais 1, o valor de i é 2, 2 mais 1 é 3, por isso, no próximo passo, o valor de i passou a ser 3. Voltou novamente nesse ponto. Tá? Nesse teste que assim foi testado, então, se o i é menor do que a quantidade de termos. E nesse caso aqui, o teste vai ser, vamos ver aqui, 3 é menor do que 3. Esse teste vai dar, então, falso. Então, é esperado que venha aqui por esse outro caminho. Encerrando o algoritmo. Veja que um ajuste nesse algoritmo é necessário, porque por essa execução que eu fiz, eu verifiquei que apenas 2 valores foram mostrados, porque ele acabou entrando nesse caminho aqui só 2 vezes. Então eu preciso fazer uma melhoria, então encerrei aqui assim o algoritmo, eu preciso fazer uma melhoria aqui no meu código, uma correção, para poder fazer com que 3 termos sejam mostrados realmente. Tá? Eu vejo que eu posso fazer essa melhoria trocando esse teste aqui,
tá, por uma expressão condicional, que vai ser esta expressão aqui, se o i é menor ou igual à quantidade de termos. Né? Porque daí com isso, quando 3, né, porque ele deveria ter feito mais uma vez. Tá? Então eu vou fazer com que ele execute aqui quando 3 for igual a 3 ainda, né? Porque daí ele vai mostrar o terceiro termo para poder encerrar. Fazendo a execução de novo, mas dessa vez eu vou executar de uma vez. Tá? Então eu vou ler aqui os valores. Eu já tinha fornecido 1 com progressão valor 5 e como quantidade de termos 3. E agora eu vejo que daí ele executou uma vez mais aqui a minha iteração, porque eu mudei aqui o teste. Eu mudei o teste para menor ou igual, assim como eu poderia ter mudado o teste simplesmente para começar com o valor 0. Tá? Mas no meu teste, no final das contas, eu preferi deixar aqui como menor ou igual. E aqui eu tenho a execução completa do meu algoritmo, que está funcionando aqui para PA. Eu vou complementar a minha explicação do fluxograma trazendo uma outra estrutura. Aqui foi utilizado a estrutura de repetição que se chama de enquanto. Enquanto essa condição for verdadeira, né, o teste for verdadeiro, ele vai vindo por esse caminho até algum momento que o meu teste venha a ser falso. Nessa outra estrutura aqui, foi utilizado o para, né, uma outra estrutura utilizada para laços de repetição. No caso aqui, o efeito vai ser o mesmo. Eu espero que seja o mesmo na execução do meu algoritmo, onde eu fui definido aqui que existe uma variável de controle, que é a minha variável i. Veja que aquela minha variável já existia naquele meu fluxograma com inicial, né, onde eu estou utilizando enquanto. O valor inicial foi definido para 1 aqui nessa iteração, porque ela vai começar de 1 da mesma maneira. E o valor final vai ser igual à quantidade de termos, com incremento constante de unidade a unidade, de uma unidade, que é o que foi feito aqui. Então essa estrutura para, ela gera uma simplificação, desse while, porque aqui eu tinha, pode ver que o código, o fluxograma ficou um pouquinho menor, porque essa atribuição inicial e esse incremento aqui, eles não aparecem mais porque eles estão todos dentro desse comando para. Então esse comando para já faz esse incremento aqui, por essa definição. Ele também já faz a atribuição do valor inicial, que é feito aqui nesse bloco. Então nessa estrutura aqui, embora bastante parecida, né, do while, veja que ele já encapsula tanto o teste, que é esse teste aqui, do i ser menor ou igual à quantidade de termos. Ele também tem atribuição inicial para o valor de i e também tem essa atribuição aqui de incremento de uma unidade que foi definido. Então essa é a diferença, é uma diferença que é encontrado nessa estrutura aqui, também bastante utilizado na programação, que é a estrutura do para, em contraponto aqui à estrutura do while. É possível com o while fazer tudo aquilo que se faz no para, mas o para ele acaba simplificando, no caso aqui, o fluxograma. Então, codificando em Python a solução, inicialmente vou aqui criar as variáveis que são necessárias, lidas do usuário. Aqui pelo Code Sculptor, então, eu preciso passar por esse casting aqui, transformando aquela entrada para inteiro, para garantir a questão numérica. Os outros elementos é a quantidade de termos, que eu também vou ler, e também que assim qual que vai ser a progressão que eu vou aplicar na minha sequência. Lido os 3 valores, então eu posso começar a fazer, a mostrar essa sequência. Né? Então eu vou fazer aqui assim, o uso de um for. Esse for vai ser controlado por uma variável i, que vai de um conjunto aí de valores que é baseado nos termos, né, na quantidade de termos. Então, se for especificado 5, então esse range vai executar ali 5 vezes. A cada uma das execuções, esqueci dos 2 pontos aqui, eu vou mostrar a minha variável ini e vou incrementar essa minha variável ini para ter um novo valor da progressão, próximo termo da progressão. E com isso eu tenho o meu algoritmo pronto, para calcular PA. Mostrando a execução, vamos considerar que a entrada, começando com o número 1, 4 termos,
incremento de 3 em 3, eu tenho aqui os 4 termos, né, e começando em 1, 1 mais 3, 4, 4 mais 3, 7, 7 mais 3, 10. Estão aqui, está aqui o resultado da execução desse algoritmo. Um algoritmo realmente bastante simples. Lembrando que para poder ter a progressão geométrica, né, eu fiz a progressão aritmética, eu troco esse incremento, né, de uma soma por uma multiplicação. E agora eu tenho aqui a saída. Vou começar também em 1. Eu vou querer 4 termos, eu vou de 2 em 2, então duplicando de termo a termo. Então está aqui o resultado e eu tenho a PG sendo feita com um algoritmo com uma modificação bem pequena desse algoritmo. Vale dizer que eu não posso simplesmente fazer isso daqui para poder mostrar tanto a PA como a PG. Eu poderia pensar no seguinte, aqui eu estou fazendo a PA, e depois eu repito aqui assim para fazer a PG. Poderia pensar em algo nesse sentido. Veja que isso daqui não vai mostrar a PA e a PG, não vai dar certo. Eu vou até aqui ilustrar. Então, 4 termos de 2 em 2. Fica essa coisa aqui toda atrapalhada, não é a PA e nem a PG aqui sendo mostrado. Porque assim, começou em 1, 1 mais 2, ok, 3, mas depois duplicou, depois somou 2 unidades de novo, depois duplicou o 8 para o 16. Ele ficou aqui atrapalhado entre fazer uma série que não é nem a PA e nem a PG realmente. Não fica aqui, não dá para simplesmente fazer assim para poder calcular essa PA e PG. Tá? Como que eu posso fazer isso? Como eu posso melhorar esse código para ele conseguir mostrar a PA e a PG? Eu vou inicialmente só duplicar essa parte, ainda não vai funcionar, tá? Mas uma possibilidade, que encaminharia um pouquinho melhor seria algo nesse sentido aqui. Tá? Vou colocar para executar. E aqui eu tenho a minha PA sendo mostrada, tá? E ela está sendo mostrada corretamente. Opa, aqui. Tá? Os 4 primeiros termos evoluindo de 2 em 2. E a PG, daí ela ficou meio atrapalhada, Na verdade, ela começa ela não começou do 1, A PG tinha começado do 1 também. E ela começou do 9. Por que do 9? Porque essa execução aqui, ao final, a variável ini tinha o valor 9. Então, ele começou essa sequência de código aqui pelo valor do 9. Como que eu corrijo, então, essa questão? Tá? Primeiro, o problema é que essa variável ini está sendo utilizada tanto para inicializar a progressão aritmética, que no caso ela vai sendo atualizada a cada iteração aqui, e depois então ela se perdeu para fazer a progressão geométrica, porque aquele valor inicial ele foi sobrescrito logo em seguida para o próximo termo da PA. Então o que eu vou precisar fazer aqui é criar uma outra variável, eu vou até chamar essa daqui de inPA. Então aqui eu vou fazer inPA da progressão aritmética ser mostrado, e aqui eu vou fazer ela ser incrementada. E agora eu vou ter uma outra variável, que vai ser a inicial da PG, para fazer essa segunda parte aqui da progressão geométrica, no caso. Só que eu não preciso fazer uma leitura desse valor, É importante trazer isso. Eu não preciso fazer isso daqui, o usuário informar o valor inicial da PG, porque vai ser igual o da PA. Então, eu estaria só fazendo o usuário fornecer um valor a mais ali, que inclusive podia ser fornecido errado. Por algum motivo, o usuário digitou qualquer outra coisa que não era o mesmo valor da PA. Então, o ideal é que essa PG seja inicializado com o valor que já foi lido do usuário como o valor da PA, inicial da PA. Bom, e aqui eu tenho funcionando, e daí vou ter funcionando. Então, 4 termos de 2 em 2. Então, aqui está mostrando a PA, incrementando de 2 unidades, e aqui começa a PG, incrementando de dobro em dobro a cada unidade, ambos com 4 termos cada um deles. Poderia ter feito aqui uma melhoria, só colocar um print de 1/n, só para quebrar aqui e não ficar tudo colado ali a sequência. 5 termos de 3 em 3. Então está aqui 5 termos da PA, 5 termos da PG, incrementando ali de 3 em 3 unidades e aqui triplicando a cada evolução.
Veja que nessa execução, toda vez que eu executar, que assim, eu mostrar o termo ali, tanto que está na variável INPA e da INPG, eu sempre sobrescrevi o valor. Quer dizer assim, por mais que na tela eu mostre o resultado, que é o resultado da progressão aritmética, da progressão geométrica, os valores em si eles são perdidos, porque para o código eles são sobrescrevidos, lá na memória eles são sobrescrevidos a cada iteração aqui, a cada vez que ele mostra na tela aquele valor, aquele novo termo da PA e da PG. Tá? Nesse sentido, o que a gente precisa para conseguir guardar realmente os termos da PA e da PG, por exemplo, se eu precisar fazer algum tipo de operação, que eu quero somar os termos, multiplicar esses termos, seja qual for, né, que eu preciso fazer depois, esses valores vão ser perdidos. Tá? Eu teria que recalcular eles, por exemplo, para fazer qualquer tipo de operação. Para evitar que isso aconteça, eu vou mostrar aqui o código fazendo com a utilização de um vetor que armazena os termos da PA, tá? Para eu poder utilizar posteriormente se for necessário. Tá? Então eu vou me ater realmente só à parte da PA. A PG a gente já viu que a diferença é a multiplicação aqui sendo efetuada. Então eu vou ignorar essa parte. Tá? E eu vou criar aqui uma estrutura que é uma estrutura de um vetor para fazer esse armazenamento. Então eu estou criando aqui um vetor. Tá? Eu estou definindo um vetor e esse vetor vem vazio. Tá? Eu não tenho nenhum termo dentro dele. E depois eu vou, a cada iteração, eu vou aqui preencher esse vetor com o valor que foi calculado da PA. Tá? Então eu faço aqui o vet, aquele meu vetor, receber aqui um append daquele valor INPA, tá? Que é a variável que eu tenho esse valor calculado. Né? Então a cada iteração aqui do for, eu vou mostrar o valor dessa variável INPA, depois eu vou adicionar esse valor num vetor, e depois eu vou gerar o próximo valor daquela minha PA. Com isso, eu vejo aqui que se eu quiser mostrar o meu vetor, tá, ele vai estar ali preenchido. Eu posso utilizar ele posteriormente para fazer qualquer tipo de operação. Tá? Só vou fazer isso aqui, no final eu vou mostrar aqui o vetor de novo. Então, executando, 4 termos de 3 em 3. Então, está aqui. Os termos da PA foram mostrados, os 4 termos. E aqui eu vejo também que é o print aqui do meu vet, que eu também tenho um vetor com eles armazenados ali para eu poder fazer qualquer posterior iteração que me for necessário ali para o meu código. Tá bom? Então agora também o código aqui mostrado com a utilização dos vetores.